Fala galera, tudo beleza? Então, mais uma vez aqui um podcast diferentíssimo hoje aqui. Hoje eu tô com... Não vou chamar de doutor não, vou falar que é o Léo. Quase falei doutor Leonardo, mas parece que não pode falar doutor Leonardo, né? É Léo, tem que chamar de Léo. O Léo que ele é advogado, ele tem pós-graduação na área de direito processual, é coach, trabalha com questões emocionais para você também aí que é empreendedor, que precisa desse tipo de auxílio. Auxílio também para você que é empreendedor nessa área jurídica de uma empresa, do que você precisa, do que você não precisa, faz análise de mercado, análise de negócio. Então o Léo faz muita coisa e a gente tem que explorar tudo isso hoje aqui num bate-papo. Rapaz, será que vai dar tempo? E aí, Léo, o que você acha? Nelson, não só vai dar tempo, como a gente vai falar também sobre tempo aqui, beleza? Rapaz, até isso nós vamos aprender, então. Vamos aprender aí. muita coisa aqui hoje. Mas antes da gente começar esse caminho de falar sobre o Léo, sobre tudo que o Léo pode entregar para quem é dono de negócio, para quem tem a sua empresa, para quem está começando um negócio agora, que quer tirar do zero e está planejando ainda também. Mas antes da gente chegar nisso tudo, tem o Léo que formou em direito, cara. E formar em direito não é para qualquer um, é uma jornada para chegar lá. Como é que foi essa história sua com o direito? Você já nasceu apaixonado pelo direito, ficou apaixonado pelo direito no caminho? Como é que é esse lance? Fala pra gente. Nelson, primeiro quero agradecer o convite de estar aqui, agradecer o convite por essa oportunidade de estar falando com cada um aqui, cada um espectador. Eu acho muito importante a gente poder reservar um espaço, nós que somos comunicadores, para poder nos fazer entender, dissipar informações que realmente vão transformar a vida de pessoas. Você perguntou como é que é essa parte do direito. Por mim, ó, só tô de terno, obrigado. Porque eu acho que o terno afasta mais do que aproxima. Uhum. Mas a gente se veste de acordo com a nossa profissão. A gente chama de indumentária isso aí no direito, é um nome difícil. Mas a gente não quer se posicionar dessa maneira. Eu falo a gente porque eu tô falando aqui para uma coletividade. Ao longo do nosso bate-papo, eu vou poder apresentar os modelos de negócio que eu estou encabeçando. Alguns deles eu estou como presidente, alguns deles eu estou como diretor corporativo, né, por assim dizer, como gestor, e também faço a figura do advogado, com muito prazer, é minha área de formação. O curso de Direito por si só é uma jornada, e eu sempre tive esse sonho, Nelson, sempre tive esse sonho desde pequeno. Eu sempre quis ser juiz de direito, sempre quis ser uma pessoa que as pessoas que, ao me ouvir falar, dessem credibilidade. Então eu me esforcei ao longo de toda a minha vida. Hoje estou com 36 anos, tenho formações no direito processual, também tenho formação em empreendedorismo, gestão, desenvolvimento de negócios. Então, assim, é uma jornada muito longa de estudo, mas mais do que estudo teórico mesmo, que eu gosto mesmo é a prática. Então, quando você falou, Léo, vamos bater um papo, eu falei, nossa, agora. Eu gosto, quero afiar aí a conversa e poder ajudar todo mundo. Cara, porque quando a gente olha assim, o cara pra poder ter vontade de ser advogado, não surge isso do nada, assim, mano. Tem algum insightzinho, assim, na sua infância, alguma parada que você lembra? Pô, isso daqui pode ter me direcionado pra área do direito, porque, cara, às vezes o moleque tá novinho lá, ele quer ser bombeiro, ele quer ser, sei lá, jogador de futebol. O moleque tá 16 anos, soltando pipa na rua, de repente ele fala assim, não, quer saber de uma coisa? Vou virar advogado. Não, teve alguma coisa, mano? O que aconteceu na sua vida, cara? Tem algum parente que é advogado? Alguém não, que você cara, pode... Nelson, eu venho de uma rotina de estudos muito séria, que eu sempre levei muito a sério, sempre gostei muito dos estudos. E eu odeio injustiça desde guri. Então, assim, quando eu via algum episódio de discriminação de qualquer gênero, caráter, enfim, de qualquer espécie, aquilo ali já vinha dentro de mim e me remoía. E eu perguntava, como é que faz pra não sei o quê? Como é que faz? E, criança, guri mesmo, 6 anos de idade, você não tem noção cognitiva do como, quem é a pessoa responsável por punir e analisar aquele tipo de circunstância e situação. Mas os pais já falavam, né? Eu sou filho de pai médico e mãe assistente social. Então, assim, um cuidava da saúde de um lado e a outra cuidava da saúde das pessoas que estavam em mais situação de vulnerabilidade ainda. Então, assim, essa influência dele, somado com meu senso de justiça muito aguçado, a gente vai ter oportunidade de falar. Hoje eu estou como presidente de uma associação esportiva sem finalidade lucrativa, que é uma forma que eu consegui encontrar de colocar essa solidariedade minha, esse senso de justiça a serviço da sociedade de maneira gratuita. Porque na advocacia, você, por mais que você tente, é o seu motor 1, né? Vou citar um pouco de José Salib Neto, que é um gestor muito importante. Acho muito importante vocês verem conteúdo a respeito dele. Mas ele fala assim, nosso motor 1 é de onde a gente tira o nosso sustento. E como motor 2, como uma área que funciona mais como uma veia de um ecossistema meu, eu tenho essa associação esportiva para poder alcançar a sociedade de uma maneira que não seja tão a troca de dinheiro, e sim seja mais de maneira voluntária. Sim, entendi. Então vamos lá, aí você decidiu virar advogado, começou a estudar,
teve a jornada aí, você formou aonde? Eu formei na UVV, Na UVV? fiz pós-graduação em Direito Processual, fiquei como advogado, eu formei em 2011. 2011 eu formei como advogado pela UVV. Então fiquei de 2011 até 2017, mais ou menos, exercendo as funções normais que a gente aprende na faculdade, no direito, né? Infelizmente a gente não aprende coisas que eu depois fui me especializar. Então eu comecei essa jornada atendendo, como todo advogado início de carreira, atendendo os amigos próximos, as mais variadas matérias do direito, entendeu? Por eu ter sido um bom aluno a título estudantil, eu conseguia aprender as matérias com facilidade, entender, fazer o diagnóstico, que é isso que falta muito nos profissionais. Não vou nem colocar na categoria de advogados, não. Tem um pensamento crítico que consiga elaborar uma tese para poder solucionar o seu problema. Dentro da Zogaib Esperandio, que é a banca de advocacia que eu represento aqui, a gente tem uma missão empresarial que é de resolver os problemas jurídicos dos nossos clientes com rapidez. Então, assim, nada vale a gente resolver o seu problema jurídico quando você já tiver passado muito tempo para você poder aproveitar daquele bem da vida ali. Então, a gente tem isso aí como lema. O cara tem um problema, ele quer resolver rápido. Isso, quem não quer resolver um problema rápido hoje em dia, na era da informação, onde você perdeu o interesse, já rola o dedo para cima, rola o dedo para baixo, isso aí a gente conseguiu entender que tem que ser um diferencial competitivo não só na área do direito, mas em todas as áreas, sabe, Nelson? Sim. Então, assim, iniciei dessa maneira, fazendo a função de advogadão mesmo, de poder tratar todos os dias com o cotidiano forense. E o que virou em 2017 que você falou? Agora... Cara, o que virou foi faturamento. Sendo bem sincero, assim, a gente tava com um volume de demandas e um volume de clientes que já estava insustentável de eu poder prestar um atendimento humanizado para cada um deles. Então eu comecei a falar, pô, cara, eu preciso de ajuda e para eu poder ter ajuda para poder crescer. Então eu falei, poxa, eu preciso começar a me organizar com coisas que eu não aprendi na faculdade. O que você aprende na faculdade de Direito? A gente chama as matérias de fundo, né? Tanto as matérias de Direito Penal, quanto as matérias processuais que vão te dar a dinâmica de como vai funcionar o direito material na prática. Mas a gente não aprende gestão financeira, não aprende RH, desenvolvimento humano, não aprende a lidar com pessoas a título comercial, não aprende quais diretórios, quais segmentos empresariais um escritório tem que ter para poder sobreviver. Eu não sabia nem como tratar direito como uma contabilidade. Qual era o regime de tributação imposto a um escritório de advocacia, quais modalidades de escritório de advocacia a título de pessoa jurídica seriam possíveis nos enquadrar para poder ter regularidade formal, entende? Então, assim, teve esse movimento todo e começou a embolar o meio-campo. Então, fui lá, vesti a 10, aquele meio-campo ali e falei, não, calma, agora eu vou orquestrar. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é ter bons profissionais ao meu lado. Isso aí eu me solidifiquei com os meus sócios, aproveito para deixar um abraço enorme, sem eles não estaria aqui, com certeza, doutor Eduardo, doutor Anderson, ó, de onde vocês estão, sintam-se abraçados, é muito bom trabalhar com pessoas que te complementam, eu gosto de falar que uma equipe tem sempre que se complementar, então assim, essa trajetória toda, eu me posicionei com pessoas de bom caráter e competentes, e aí fui estruturando. A gente começou a estruturar o financeiro, fui entender o que era um demonstrativo de resultado de exercício, um documento de fluxo de caixa, o que era uma demonstração contábil, que dia que eu tinha que pagar o meu imposto, quanto custava todas as despesas operacionais do meu negócio. E isso aí foi me transformando de uma figura que era antigamente posicionada como um advogado, para hoje que eu flutuo muito mais como gestor de pequeno advogado. Exatamente. Hoje eu faço a gestão do nosso escritório, tenho causas que eu gosto, porque a gente que é advogado não perde isso, sabe? Esse senso de justiça. Se eu vi alguma coisa acontecendo com você aqui e você me procurou, eu falo, não, eu consigo ter uma equipe para poder te auxiliar. Não, mas eu preciso do senhor. E tem clientes que a gente atende que são idosos, são pessoas que têm um problema de uma vida. Então é muita responsabilidade e eu gosto de estar encabeçando esse tipo de causa para ter aquele frio na barriga, para poder defender uma causa justa, que foi isso que me trouxe até aqui. Entendi. Então hoje você, nas funções de advogado, advoga um pouco menos do que antes. Você pega um pouco menos de causas do que antes, mas você hoje se dedica mais à gestão do escritório. Isso, eu vou te dar um exemplo claro. Hoje a gente tem uma rede de captação direta e indireta dentro do escritório de advocacia. É um modelo de negócio inovador que a gente se beneficiou pra caramba durante a pandemia. Então, com a pandemia, nós entendemos que a gente poderia oferecer um portfólio maior de causas a serem atendidas, sair de uma nichação, sair de só atender direito A e poder pulverizar o nosso atendimento, contanto que a gente conseguisse ter uma rede de networking capaz
formada por advogados que tivessem o nosso selo de garantia para poder prestar um atendimento de excelência nesse sentido. Então, eu fui deslocado da função de advogado para uma função de recrutador de advogados. Então, eu tive que começar a prestar atenção em coisas que não são mais do direito, e sim da administração. Entende? Cultura empresarial, posicionamento, clima organizacional, maneiras de recrutar, competências emocionais, competências a título de hard skills, soft skills, tudo isso me foi aparecendo, eu tive que me especializar nesse tipo de demanda. Então, te respondendo, sim, hoje eu atuo primordialmente como gestor, mas tenho a atuação residual como advogado, especialmente dentro da área do direito civil e de família. Que é onde você gosta, de atuar. É onde a gente consegue lidar melhor com os problemas e formar convencimento através dos fatos. Outros tipos de direitos são muito presos a documentos, presos a outras formas de prova, entendeu? No direito de família, muito embora a gente tenha essa formação de convencimento, que ela vai partir dessa análise de provas também, a gente tem um espaço de oratória maior. Agora, o que mudou na sua mente depois que você foi para a área da gestão? O que mudou? O que mudou, assim, de insight? Você fala assim, cara antes eu era advogado, eu trabalhava como advogado, eu exercia minha função, eu fazia as ações lá e tal, mas eu não tomava conta da gestão. E tipo assim, era meio que, pelo que eu tô entendendo aqui, você trabalhava, levantava a verba e vivia e ia vivendo. Ia passando, não era mais ou menos isso? Ia só passando aquilo dali e tudo mais. Mas aí na hora que você deu um insight e falou, eu vou virar gestor do escritório. Agora eu vou tomar isso aqui, vou pegar o boi pelo chifre e vou domar ele. Aí você pegou aquilo dali, aquela receita que você já tinha, as coisas que estavam acontecendo, foi domar aquilo dali. E o que muda na cabeça do cara que era advogado pro cara que hoje é gestor do escritório? Bom, eu costumo dizer que mudou o grau. Mudou o grau que eu vi as coisas. Parece que eu troquei de óculos. Sabe, assim, como não só por me movimentar no sentido de me profissionalizar em uma área extra também, mas no sentido de entender que o aumento das fontes de receita que iria me impulsionar. Então, eu consegui entender que eu exercia muito bem a função de advocacia, mas se eu ficasse preso àquela operação, a gente ficasse somente como advogado, eu não iria conseguir crescer o meu patrimônio da maneira que eu quero alcançar nos meus projetos futuros. Então, isso aí foi me transformando profundamente. Como gestor, a primeira coisa que você aprende como gestor é que você é gestor de si mesmo, antes de ser gestor de outra pessoa. Então, eu tenho que cuidar da minha vestimenta, eu tenho que cuidar da minha alimentação, eu tenho que cuidar do meu posicionamento, eu tenho que cuidar da minha rede de network, eu tenho que cuidar de todas essas questões se eu quiser ser bem quisto quando eu estiver falando. Não adianta eu simplesmente falar. Fica no olho quando a gente está falando com propósito e fica no olho quando a gente não está falando, quando a gente está só divagando. Sim. Então, assim, esse foi o movimento mais interessante que me transformou. Então, eu saí do advogado, que era o cara que formava convencimento em pequenos locais, vou dizer assim, né? Entrava numa sala e vestia um personagem jurídico para poder defender com unhas e dentes aquela causa, para uma pessoa que é um comunicador. Hoje eu me julgo um comunicador, um facilitador de comunicação. Então, hoje, se uma pessoa tem problema relacionado ao direito, ela vai me procurar também. Hoje, se uma pessoa tem problema relacionado à empresa dela, ela também vai me procurar. Hoje, se a pessoa tem interesse em investir numa associação esportiva, ela também vai me procurar. Então, eu costumo atender uma rede de dúvidas variadas, onde se eu souber, eu vou conseguir prestar um auxílio, e se eu não souber, eu vou distribuir para uma pessoa capacitada, graças a esse tempo de jornada todo que eu tive de troca, entende? Sim, aí quando você se especializou para poder resolver um problema que antes era seu, né, que era o problema do escritório, se especializou provavelmente em negócios para poder resolver um problema que era seu primeiro. Isso. E depois que você viu como resolver o problema que era seu com eficiência, você começou a especializar ainda mais para poder resolver também para outros. Justamente. Mais ou menos essa a ideia. Mais ou menos isso. A trajetória foi, onde que eu consigo conteúdo de qualidade gratuito a respeito disso. Resolver o meu problema. Na emergência, né, a gente vai como? Vai para as redes sociais que disponibilizam conteúdos gratuitos que tem uma gama enorme. Mas aí chegou um momento que eu falei, não, cara, eu preciso me especializar nisso daí. Então fui procurar, primeiro, um app, uma plataforma de ensino online que eu pudesse me especializar. Vou até fazer promoção aqui. Administradores.com, uma plataforma incrível que vai poder ensinar várias pessoas a poder se posicionar dentro da rede da administração das empresas. E depois eu fui procurar. Cara, eu sou um cara que sempre prezou muito a educação, a certificação, respeito quem segue outra linha, mas eu gosto de ter o meu diploma. Então fui pesquisar quais eram as melhores especializações e acabei entrando na PUC do Rio Grande do Sul, no MBA de empreendedorismo, gestão de negócios e liderança. Então eu analiso modelos de negócio com pessoas que são assim, referência no cenário nacional, isso daí agrega muito,
pro meu portfólio profissional e também pro meu conhecimento e diagnóstico da minha empresa. E aí eu fui vendo, cara, hoje eu consigo entender o que me faz evoluir como pessoa, então eu consigo ter um produto para isso, um serviço para poder auxiliar isso aí. Aí eu vim para mentoria em desenvolvimento humano, que é o famoso coach, o estigmatizado coach, sabe? Mas assim, tem muita gente que não tem background para poder falar as coisas e tá aí assim... Não, julga o nome. Mas também, sabe o que acontece com o coach? O que aconteceu com o coach? É igual pastor. Pastor é uma parada séria. Sim. Ser pastor é algo sério. Exatamente. Mas só que como tem uns pastores que são pilantra e ficam enganando os outros, aí estigmatizam o nome. Sim. A mesma coisa fizeram com o coach. Coach é algo sério. É sério e já existe há muito tempo antes de existir a nomenclatura. Exatamente. Sempre existiu o cara que você pode pedir um conselho da sua vida pessoal, que ele vai sempre ter um bom conselho. Sempre existiu esse cara. Você que tá em casa, sempre deve ter algum amigo seu, alguém que é mais antigo, alguém que é mais velho, alguém que é até mais novo que você, mas que sempre te deu bons conselhos. Esse cara é nada mais do que um coach. Ele vai te dar o direcionamento. Só que ele não levava esse nome. Aí quando botaram o nome, alguns se auto-intitularam sem ser. E essa galera que se auto-intitulou sem ser queimou o nome. Isso é difícil pra caramba, né? Você poder lidar. Sabe por quê? Porque em todas as áreas, vou pegar uma área específica, o marketing. Hoje a gente tem um profissional de growth. O que é o profissional de growth? Ele é um mentor que está ali para acelerar o seu crescimento a título de marketing. Hoje a gente tem um profissional de educação física que está ali para poder disponibilizar conteúdo, informação e te acompanhar no seu processo de evolução física. Sim. Nutrição, todos eles têm um profissional capacitado que estudou para isso, para poder acelerar o seu crescimento. Então eu digo assim, você está em constante contato com pessoas que estão aí para poder fomentar o seu desenvolvimento humano. Você que escolhe estigmatizar ela de maneira A ou de maneira B. Lógico, em toda profissão. Existem pessoas que têm background, que têm experiência, que sabem... Que sabem o que está fazendo. O Instituto Brasileiro de Coaching, sabem quem são as figuras offline e online dentro do mundo do coaching. E é muito importante a gente poder divulgar a narrativa de que não dá para você ser coach de tudo. Eu não sou guru. Se você me perguntar o número da Mega Sena, eu não vou saber te dizer. Agora, eu passei por experiências, passei por formações e eu já tracei vários trajetos na minha vida que eu sei como encurtar o caminho. Então, eu me posiciono para os pequenos empreendedores para poder regular partes que fazem parte do desenvolvimento, exemplo de ciclo circadiano, higienes do sono e da manhã. Hoje em dia, a gente vê muita gente perdendo compasso e tendo pico de cortisol, pico de... todas as ansiedade, depressão, todas essas doenças patológicas assim, a título clínico, elas vêm a atacar pessoas desorganizadas. Pessoas que estão desorganizadas não estão em sintonia com o seu propósito. Então a gente vem para poder alertar. Quais são as bases? Você tem dormido bem? Exato. É daí que a gente parte. Entende? Então, assim, depende muito da abordagem do profissional para você poder qualificar ele. Entende? E hoje eu consigo prestar serviços. Eu postei até na minha rede social hoje de feedback de mentorados meus, tanto a título de desenvolvimento humano quanto a título de desenvolvimento empresarial, que são pessoas que eu carrego gratidão, que eu não consigo precificar o meu serviço. Muito embora seja um serviço high ticket, não é pelo dinheiro. Sabe? A gente tava conversando aqui. Qual que é a importância do podcast pra ti? Sim. Sabe? É você trocar, você poder entender pessoas, é você poder evoluir e contribuir para a evolução do próximo. Então, assim, dentro do desenvolvimento humano e dentro do desenvolvimento empresarial também é muito bacana essa minha trajetória. Eu consigo acelerar microempreendedores a entender qual que é o primeiro passo, o que é um planejamento estratégico. Agora, qual é a diferença de você tentar acelerar um microempreendedor que está querendo montar um pequeno negócio de uma coisa aleatória e tentar selecionar um advogado para conseguir executar as atividades da... Cara, eu acho que Onde é que tá o pulo do gato? Ou tem coisa que eles são equivalentes? Vamos lá, vou tentar segmentar a minha resposta. Quanto ao advogado. O advogado, ele já parte de um lugar de formação. Então, ele não sai... É difícil fazer o advogado compreender que ele precisa aprimorar-se em matérias que são extra-direito. Então ele tem... não, eu jogo isso aí para contabilidade. DRE? DRE é nada. E é ali que eu sinto nervoso. Para eu poder convencer um advogado que é importante ele olhar um dashboard de gestão, é difícil pra caramba. Porque ele negligencia isso e fala, não, tem que focar aqui no operacional, que a gente gosta de falar. Na gestão, a gente divide em 3 momentos específicos de uma empresa. Um momento estratégico, um momento tático e um momento operacional. O operacional é aquele que vai arregaçar a manga, vai todo dia. O momento tático é o que a gente fala, pô, o que a gente vai soltar de conteúdo aqui nessa semana? Vamos procurar advogados, vamos procurar bombeiros e etc. E o conteúdo estratégico vamos continuar aqui
nesse estúdio de podcast, vamos começar a injetar tráfego, então a gente consegue diferenciar as cabeças pensantes por trás disso daí. Então, para um advogado, é difícil a gente poder posicionar ele, porque ele já parte de um lugar de saber. Agora, para o empreendedor, não. Para o empreendedor, muitas das vezes, ele está apostando numa ideia, num produto ou num serviço. E ele está mais apto a poder absorver esse tipo de conteúdo. Ele consegue se colocar no lugar de aprendizado de maneira mais rápida. É o que eu vejo na prática. Eu tenho muito contato com artistas, né? Principalmente no ramo da tatuagem, que são alguns clientes da Inc, que a gente tem nesse ramo de tatuagem. E eu percebi, ao longo do tempo, que uma das coisas que eles têm dificuldade é essa dificuldade de gestão. Sim. Porque eles são artistas. E até, fisicamente falando, a forma que eles usam o cérebro é diferente. Justamente. Eles usam um cérebro muito mais criativo, muito mais apelado para as questões emocionais do que um cérebro de raciocínio lógico para gestão. Sim. Então, quando você vai falar de gestão com eles, quando você vai explicar para eles sobre reserva de emergência, que é um mínimo, um básico, você vai explicar o básico para eles assim, cara, do que você ganhar com a tatuagem, guarda uns 20% para você, quando quebrar a perna e você ter um dinheiro em casa. Ou quando você cair de moto, você tem um dinheiro para você subsistir 6 meses. Eles não entendem o básico. Ou às vezes entendem, mas não fazem o básico. Então, aí a gente consegue enxergar que tem que essa atividade, por mais que seja uma atividade artística, eles têm dificuldade de gestão. Mas quando você olha para alguém que tem uma especialização, como é o caso do direito, o cara é bom, ele é advogado, a gente tende a entender, tende a pensar de que ele está num outro lado da linha. Assim, não, esse cara aqui ele vai entender que é importante isso para ele. Não, pô, esse cara é esperto, ele tem formação, pô, ele estudou 4 anos lá, isso você não reprovou em nenhuma matéria, mas ele vai ter ficado, sei lá, 5 anos lá, 6 anos estudando por causa das especializações. Não, ele vai entender que gestão é importante para ele, mas mesmo assim o cara tem a mesma dificuldade do cara do lado de cá, que é artista, sabe? Que o artista, na teoria, não teria aptidão nenhuma. Aptidão 0. Né? Ele não se preocuparia com isso de forma alguma. Agora, o outro cara na ponta de caixa não imagina que seria a mesma situação. Eu imaginei que você ia falar para mim que eles iriam já te procurar querendo. O grande diferencial, na minha perspectiva, é o volume de capital que a pessoa está percebendo no momento. Se ela tá surfando numa onda muito boa, ela negligencia. Agora, quando as coisas começam a perder o controle, quando ela começa a entender que ela não entende nada do negócio dela, ela só sabe fazer a operação do negócio dela, aí ela procura ajuda. Infelizmente, isso é uma prática comum para nós, brasileiros, eu digo até, a título de cultura. A gente vai falar... O tatuador normalmente faz o mesmo projeto. Eles montam o estúdio deles, aí se enrola com as coisas a pagar, contas a receber, se embola todo, aí fecha o estúdio e vai trabalhar em outro estúdio de novo. Isso, então, a gente tem vários dados disponíveis, né, a título de domínio público, falando que é irrisória o índice de empresas que conseguem sobreviver os primeiros 5 anos de nascença. E o principal problema que faz as empresas morrerem é falta de análise de dados, falta de gestão. A gente está numa era que é a era dos dados. Hoje, se eu quero chegar aqui, eu coloco no Google, ele vai me trazer para cá e vai ver o trajeto que eu percorri, onde é a minha casa, se eu quiser em algum comércio do lado, eu só clico ali. Então a gente tem muito dado para poder disponibilizar dentro da nossa empresa. Basta a gente olhar para eles, entender a importância de novas profissões. Minha formação, eu já até falei com vocês sim off, mas a minha formação principal é em contabilidade. Certo. Sou formado em contábeis lá na UFES, e depois eu fiz pós-graduação em marketing, certo, gestão comportamental. Fui fazendo meus trabalhos depois, as minhas pós-graduações depois. Mas eu nem falo muito isso aqui, porque não, realmente mesmo, o que eu aprendi até hoje de gestão foi na prática. Uma das coisas que eu aprendi de gestão na prática eu só entro num custo fixo se tiver uma receita fixa. Ponto. Entendo. Esse custo fixo vai me dar uma receita fixa? Não. Então, provavelmente, ele é um custo que eu vou cortar. Ou eu vou evitar de fazer ele. Se ele me der uma receita fixa de cara, se eu olhar para ele é um custo fixo, mas me dá uma receita fixa, eu já olho para ele de um outro olhar. Eu já olho ele como formação de fonte de renda. Sim. Exemplo, vou dar um exemplo prático. Pô, vou comprar essa caneca aqui, ela vai custar quanto? Ela vai me custar, sei lá, R$50. Mas eu já tenho um cara que quer me comprar ela por 60. Então ela é custo, mas ela já é venda. Ela já é custo, mas já é receita. Então eu já estou comprando com a expectativa de venda. Eu já estou fazendo aqui para poder gerar receita. Eu vou montar a sala de podcast? Mas eu vou montar a sala de podcast, já tenho quantos clientes de podcast? Eu tenho tantos. Vou gastar quanto na sala? Vou gastar X. Mas a expectativa de receita é de quanto? É de Y. Então, beleza. Então, com tanto tempo, do jeito que está hoje, com tanto tempo, está pago. Então, já posso entrar, que já é custo fixo, já é investimento, mas já tem um ponto para ele aqui, já tem uma receita garantida.
Normalmente, eu entro assim, custo fixo, ou custo, ou qualquer investimento, pensando na receita. Se ele já tem receita, para aquele investimento eu já entro. Se ele não tem receita ainda, vai ser gerado, eu vou tentar terceirizar. Ponto. Sim, é legal esse Vou modelo tentar de terceirizar. negócio que você coloca. Eu costumo falar que cada negócio é uma vida em si. Então, assim, eu não tenho como fazer uma análise, ainda mais não faria na frente de uma câmera. Entendeu? Assim, mas o que você colocou aqui, salta aos olhos. O ROI, né, é um indicativo muito famoso, que é o retorno sobre investimento. Então, assim, para você é muito importante você ter retorno sobre investimento de maneira imediata e de certas coisas que são tangíveis. Você gastou X, quer 2X, ou então X, o meio X durante 6 meses para poder amortizar. Vou te dar um exemplo mais prático ainda. Vamos lá. Você quer fazer uma gravação lá no seu espaço, quer fazer uma gravação lá no seu estúdio, lá no seu local de trabalho, no seu escritório. Nós vamos mostrar todo o seu escritório, vamos fazer a gravação lá. Sim. Quanto custa para mim gravar lá? Bom, posso custar tanto zero, contratando um outro profissional e terceirizando o serviço, quanto comprar os equipamentos e fazer a gravação. O que me impede de comprar o equipamento e fazer a gravação ou fazer com terceirizado? O que vai mudar a minha mente de fazer uma coisa ou fazer outra? É o fluxo. Eu vou fazer com você, mas eu já tenho mais 1 ou 2 vendidos. Isso vai me dar fluxo? Eu vou ter fluxo suficiente para comprar o equipamento e ter o mesmo lucro que eu teria terceirizando? Então eu faço. Então eu compro o equipamento e faço. Agora não vou ter fluxo? É uma parada esporádica, é um negócio que caiu agora aqui, mas que eu não tenho certeza de que vai ter recorrência. Se eu não tenho certeza da recorrência, eu vou fazer terceirizado. Não vou deixar de entregar nada, mas eu vou fazer terceirizado e lucrar menos. Você vai ter menos que a gente chama de despesa administrativa, entendeu? Exato. Nesse caso. Então eu corto o custo e corto o investimento se a receita não for recorrente. Sim, a gente estava conversando aqui bastante antes também, Nelson. Eu achei super interessante a capilaridade de formas que você tem de poder se posicionar dentro da sua agência, da Inc. Queria parabenizar também as ideias. É muito legal quando a gente conversa com empreendedores e a jornada do empreendedor é muito solitária, né? A gente fica aprendendo gestão na prática, eu tive que aprender quando a minha advocacia me demandou também. Então, assim, todo modelo de negócio é válido, mas eu acho que quanto mais a gente consegue abrir o modelo de negócio da gente, conversar com outras pessoas e não ficar colocando debaixo da mesa. Tem uma frase da Luísa Trajano, que ela é proprietária da Magalu, né, a head da Magalu, vou dizer assim, que ela fala que a gente é do tamanho das coisas que a gente compartilha. Então, assim, a gente está atravessando uma era empresarial que é a era da competição entre empresas. Hoje a gente tem que competir tendo como foco o cliente. Como que o meu cliente vai ser melhor e mais atendido? Sim. Você vai conseguir atender ele de forma A ou B. Você acabou de narrar aí, entende? E não mais, o que a agência do lado está fazendo, quanto que a agência do lado está cobrando. Então, esse tipo de transformação, quem ganha é o consumidor, quem ganha é a jornada do cliente, quem ganha é a otimização dos seus processos internos. Isso vai te gerar lucro, consequentemente. Não como fonte primária. Lógico que você é uma empresa, tem que sobreviver do lucro, mas tem coisas que não tem preço dentro da nossa profissão. A gente poder ter uma conversa válida dessa aqui, eu poder ter a oportunidade de poder me comunicar com o meu público, fazer um network, falar, pô, o Nelson tem uma janela de oportunidade bacana para você que é empreendedor. O meu cliente poder me ver aqui e ratificar o meu posicionamento que eu tenho durante as mentorias, assessorias, como advogado, como tudo isso. Agora teve uma coisa que você falou que me chamou a atenção, que foi a história da ONG. Certo. Que é a ONG na área de projetos, na área esportiva, né? Você falou que é na área de futebol, altim, essas coisas, não é isso? Isso aí. Nessa pegada. Eu não sei se você já chegou a olhar, mas eu tinha um podcast aqui até pouco tempo atrás e nós vamos reeditar e vamos voltar com uma nova versão, com uma nova roupagem, que era com o Jair Gomes. Você conhece o Jair? Cara, eu conheço o Jair é uma referência, né, dentro do mundo do esporte. Do mundo da força, né? Do bodybuilding, não sei, powerlifting, não sei exatamente qual é a terminologia. Mas, assim, é um profissional super capacitado. Ele fala que é da força bruta. Aí, ó, então, se ele se auto-intitula assim... da força bruta. Isso aí, ele é nota 10. Então, ele faz um podcast com a gente aqui, certo. Eu e ele, entrevistando outras pessoas que são da área do esporte. Certo. Quantas pessoas da área do esporte passaram por essa mesa aqui ao longo desse 1 ano que a gente teve de podcast aqui? Muita gente. E muitos deles têm a mesma dificuldade, que é a dificuldade de fazer o recurso que está disponível no governo chegar até a ponta, que são eles que estão ali sofrendo para poder, sei lá, participar de um campeonato e não consegue ir. Nossa, eu fico muito feliz, né? Participar de uma parada, sei lá, eles estão lá na ponta da tabela, eles querem organizar um campeonato de surf e não conseguem organizar o campeonato de surf porque não tem recurso. Vamos lá, né? Estão lá na ponta da tabela e não conseguem achar, saca? Sim. Aí você tá aqui hoje comigo, é legal, pô, é porque eu não tenho como chamar o Jair, dá vontade de ligar, Jair, chega aqui pra gente trocar uma ideia, porque ele era o cara que teria as perguntas especiais, assim, perguntas da finalidade mesmo pra te fazer, que você poderia dar um insight pra um cara que tá lá em casa agora
assistindo a gente e ter aquele, uau, é esse aqui que eu preciso fazer, então esse é o caminho que eu tenho que fazer. Vou chamar ele aqui. Então, Jair, fica o convite para um próximo podcast, ou então vou deixar meu contato aqui depois para você poder entrar em contato comigo. Primeiro, parabenizo o trabalho e vai ser um prazer, Nelson, poder compartilhar, como disse a Luz Trajano, mais conhecimento. Qual que é a grande dificuldade? Eu venho aqui como advogado para poder iniciar esse bate-bola de como é o caminho, também de como é a título de consultor empresarial, de como é a empresa. Como é a ONG em si. Como exatamente. funciona para você montar uma ONG em si também, porque também é importante aprender Vou isso. tentar cara. ser breve, mas é um assunto que demanda um podcast inteiro para isso. E já me coloca à disposição. Fechado? Então vamos lá. Existem 3 setores na economia. O primeiro setor é o governo. O segundo setor, as empresas. E o terceiro setor são as OSCs, ONGs, OCIPs, chama Organização da Sociedade Civil. Nós, da Associação Esportiva Canalta Classe, nos organizamos como uma associação esportiva sem finalidade lucrativa, ou seja, uma OSC, ou seja, uma empresa do terceiro setor. E daí em diante a gente começa a procurar programas de financiamento das nossas atividades. Então, primeira coisa que a gente tem que ter, a título empresarial, regularização de CNPJ, estatuto social, 2 anos de existência para a maioria dos projetos de captação de patrocínio, né, captação de receita propriamente dita, e ter um corpo jurídico inteligente para poder conseguir ver o radar, ver o radar de onde como tá. funcionam as coisas. Então, vou passar coisas que são básicas. Se a sua associação ela desempenha funções associadas ao esporte, ao lazer, à cultura, normalmente a lei de incentivo ao esporte aqui no Espírito Santo, ela é favorável à captação de receita. Então você vai ter que ler essa lei, você vai ter que contratar uma assessoria jurídica para poder te auxiliar nesse processo. E, não obstante a isso, em concomitância, você vai ter que regularizar a sua empresa para poder captar essa receita. Não é um processo fácil, é por isso que muita gente desiste, mas como tudo na vida. Foi fácil você chegar até aqui agora, Nelson? Não. Então pronto. Então vai envolver sacrifício, vai envolver colocar a bunda na cadeira, estudar, e quem tiver dificuldade pode entrar em contato comigo. Estou aqui à disposição. Inclusive, quero fazer aqui um convite a você que é empresário. Se você quiser substituir tributariamente a sua receita a título de ICMS, vou colocar isso em português claro, se você paga R$10 de ICMS hoje, que é o imposto de circulação sobre mercadorias e serviços, hoje você pode pagar, ao invés desse 10, vou colocar aqui a alíquota hipotética, em vez de você pagar 10 para o governo, você vai pagar 9 para o governo e R$1 para a Associação Esportiva Canalta Classe. A troco disso, você vai ter todos os benefícios que a gente tem num projeto pronto para poder te enviar. Então, assim, é assim que uma associação deve se comportar, de maneira profissional. Porque, muito embora ela nasça, uma OSC, para poder chegar aonde o Estado não consegue chegar com as suas políticas, ela tem que se comportar como empresa. Tem que se comportar como empresa, igual um escritório de advocacia teve que ter a transformação do gestor, a Associação Esportiva Canalta Classe se beneficiou muito da minha figura como gestor, e hoje eu estou como presidente. Mas tem... E a questão da ONG, para mim, é legal. Para mim como empreendedor e para mim também como alguém que é amante do esporte, que gosta de esporte, sabe? É interessante por quê? Porque para você que é empresário e que não está entendendo o que está acontecendo, você tem 2 opções. Você pode pagar o seu imposto 100% para o governo, ou você pode pegar uma parte do imposto que você paga e direcionar para a ONG que você quer. Então você pode escolher a organização, desde que ela seja legalizada, de que ela tenha tudo certinho, você pode escolher uma parte do seu imposto e destinar para onde você quer. É como se você pudesse pegar, sei lá, o seu dízimo aí, os seus 10% aí da sua receita lá, do que você paga lá de imposto, você paga R$1.000 de imposto, você pega R$100 daquilo dali e coloca na ONG que você quiser. Às vezes você quer ajudar a ONG que trabalha com esporte de futebol, bola, às vezes você quer ajudar uma ONG que trabalha com esporte de luta, às vezes, desde que ela esteja regularizada, cadastrada nos projetos certinho, você pode destinar uma parte do que você já ia pagar 100% para o governo, você destina uma parte daquilo dali para uma ONG. E aquilo dali você está movendo o seu recurso para um lugar que você consegue olhar o que está acontecendo. Exatamente. Você consegue ver. O merchandising todo, Nelson, desculpa te interromper, o merchandising todo investimento a custo zero. Investimento a custo zero. Esse dinheiro já vai ser destinado ao governo. Ser destinado ao governo. E o governo vai usar do jeito que ele quiser. Exatamente. Sem pedir o seu consentimento. Exatamente. Só que você tem a oportunidade de tirar uma parte disso e colocar onde você quer. Escolher o lugar que você quer e colocar no lugar que você quer. Me corrija se eu estiver errado. Tem uma palavra muito importante no mundo do marketing chamada branding. Reforço de marca, ativação de marca. Então todas essas questões são super válidas para você direcionar o seu investimento. Tem grandes empresas aqui no estado que você acha que põe a marquinha dela lá naqueles negócios de reflorestamento, não sei o que lá, que você acha que tá botando o dinheiro dela ali. O dinheiro dela não é o dinheiro dela.
É o dinheiro que ela pagaria de impostos que ela está revertendo para uma ONG que está botando aquilo dali e bota o logo dela lá. Então não é que ninguém está abrindo mão de receber mais capital e está investindo. Eles estão abrindo mão do imposto. Eles estão deixando de pagar o imposto para o governo diretamente e parte disso daí eles revertem para uma ONG, revertem para uma associação, e lá na associação pode colocar lá que quem é apoiador do projeto é a INC Agência. Ele pode colocar lá e vira propaganda ainda para você indiretamente. Te dá várias reforço de marca positivo, e tem uma história bem bacana para eu poder complementar esse tipo de assunto, o Nelson, que é a bandeira ESG. A bandeira ESG, ela significa, em português, né, ambiental, social e de governança. O que é isso? A partir do movimento pandêmico, houve uma mobilização mundial para olhar para empresas que tenham essa bandeira, de poder cuidar do ambiente, cuidar do aspecto social, de pessoas que têm dificuldade em acesso à informação, a todas as coisas básicas, e de governança, ou seja, empresas transparentes que comuniquem seu propósito de acordo com os propósitos mundiais. Então essa bandeira ESG, ela vem ganhando muita força, primeiro como manobra política financeira. Ela começou com a supervalorização nas bolsas de valores, de acréscimo no valor nominal das ações por conta desses tipos de política. Eles criaram selos. A minha empresa tem o selo X que garante que ela é ESG, portanto o valor de ação dela aumenta. Só que isso foi se transformando. A sociedade hoje vai atravessando gerações, e as gerações mais atuais bancam essa bandeira. Bancam essa bandeira porque vem as tragédias. Eu não quero citar aqui porque eu não gosto de falar histórias tristes, mas assim, a gente tem que ter o máximo respeito pelas catástrofes que estão acontecendo, tanto no nosso estado quanto fora dele, entender o nosso grau de responsabilidade, se não de causador, de agente pacificador daquilo ali, de agente transformador. Então, se a gente se coloca como uma pessoa ESG, como uma empresa ESG, a gente só compra de empresas que tenham esse tipo de mensagem a transmitir também, a gente consegue se reforçar como sociedade. Entende? E vai sendo descartado. Eu gosto de falar uma frase do Peter Drucker, que é um pai da administração, que ele fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então não adianta nada a gente falar aqui, ó, vamos investir aqui na empresa, na Canalta, para poder fazer mensagem disso daqui, a empresa é a maior poluente de não sei o quê. Não adiantou nada. A gente vai ver que as atitudes dela não condizem. Mas para você que tem uma empresa, então for tocado com esse tipo de informação que eu estou podendo disponibilizar aqui com o auxílio do Nelson, e quer modificar esse tipo de mindset para poder acompanhar a evolução da sociedade, entra em contato. É super válido a gente poder trocar ideia. Foi o que o Nelson e eu conversamos aqui em off, online e pós-online também. Vamos ter muito assunto para trocar, para eu poder aprender, para eu poder trocar, para a gente poder evoluir como sociedade. E é só assim, através de comunicadores, de pessoas que façam o diferente, que a gente vai conseguir formar um convencimento novo e vai transformar os lugares que precisam ser transformados na sociedade. Então vamos lá, participar um pouquinho pela parte do advogado, falar um pouquinho da parte de gestor do seu escritório em si, falamos um pouco da parte da governança da ONG e tudo mais, do seu trabalho na ONG, aprofunda um pouquinho mais no que a ONG entrega também pra gente. Quais são os entregáveis dela? O que ela entrega hoje para a sociedade, cara? Vamos lá. A gente entrega eventos esportivos. Eu vou falar da Associação Esportiva Canalta Classe como um todo. Mas ela tem ramificações onde a gente apoia projetos parabólicos, assim, né? Vou dizer assim. Então a gente tem entrega de eventos esportivos. A gente já tem mais de 18, que a gente chama de circuito interno de Altinha Canalta Classe. A minha contagem é falha. Não sei se são 18, eu creio que sejam mais. Tem que olhar os projetos direitinho, mas é um prazer participar desse projeto. Ele é um circuito interno posicionado aqui na Praia da Costa, de maneira trimestral ou bimestral. São eventos sazonais de praia, onde a gente consegue fazer competições voltadas à formação e rendimento também dos atletas da Altinha. A gente também entrega eventos maiores, chamados eventos nacionais, né, campeonatos nacionais de Altinha Canalta Classe, que a gente faz com auxílio da Prefeitura de Vila Velha, em todas as gestões nos apoiaram, e fica aqui o nosso agradecimento também, onde a gente consegue dispor de uma estrutura muito maior, faz um fomento a título de comunicação a nível nacional, mundial, quiçá, para a gente poder se comunicar e atrair atletas para essa nova modalidade que está se consolidando a cada dia mais, em busca do reconhecimento dela como modalidade esportiva, e a gente faz esses entregáveis esportivos. Mas fora isso, cara, tem um universo, Nelson. A gente já tem projetos um projeto que a gente conseguiu auxiliar na formação, que a gente é muito orgulhoso, chamado Alta Periferia. Então, é um projeto que ele propicia a pessoas que moram em lugares de periferia
o acesso ao esporte. A altinha é um esporte muito democrático, não sei se você já jogou, só precisa de uma bola e uns amigos para você poder ficar amarradão ali praticando o seu esporte. E além dessa veia sócio, a gente tem a veia também de auxílio a escolas. Então a gente vai à escola, se você é diretor de escola, fica à vontade também, eu vou pedir pro Nelson a gentileza de deixar também deixa seu contato, deixar o arroba do arroba da Canal da Classe para a gente poder disponibilizar, e vira e mexe eu sou abordado por diretores de escola, por profissionais de educação física, para a gente poder ir às escolas, fazer uma gincana entre os alunos, poder levar aquilo ali, fazer interclasse. A gente já entrou dentro da UVV para poder fazer ação, a gente já foi às escolas municipais também para poder fazer ações, em Ponta da Fruta. Então, assim, tem esses entregáveis que são educacionais, tem os entregáveis de esporte, tem os educacionais socioambientais. E a gente está para fazer uma parceria agora com algumas empresas mais voltadas para o aspecto ambiental, de limpeza de praia, de educação ambiental, quanto a mudança de relevo, o que a gente pode fazer. Por exemplo, a gente mudou aqui a série climática agora, virou um vento, vai vir uma frente fria. Será que só de esse tipo de informação a gente não consegue conscientizar antes uma pessoa que tem um problema correlato a, sei lá, alguma rinite, alguma coisa assim? Será que a gente não consegue comunicar isso através da nossa página? Ou então através da nossa mensagem? Então, assim, a associação, ela busca atender a sociedade entregando esporte, cultura e lazer dentro das suas atividades. A gente também tem agora novos projetos mais pro lado da cultura, de poder fazer atrações culturais, chamar bandas que sejam daqui do estado, bandas que representem a cultura capixaba, para poder dissipar a arte deles, né? Arte. Entende? Fiquei até um insight seu agora também dos tatuadores. Tem um grande amigo meu que é um grandíssimo ilustrador, e também pode contribuir para aumentar a gama de oferta nesse tipo de evento. Sim, sim. Agora vamos lá. Partindo um pouco agora para a área empresarial, para o famoso coach agora. Vamos entrar no coach. Beleza. Quando você encontra alguém que está iniciando uma empresa, o cara está querendo iniciar um projeto agora, ele só tem uma grande ideia. Às vezes o cara tem uma ideia só. E ele te procura com aquela ideia, ou você já pega o cara que já tem uma empresa em funcionamento para poder mentorar, ou você só pega o cara que já tem uma empresa em funcionamento com algum tempo. Como é que funciona o Léo nessa questão, nesse quesito? Bom, vamos lá, Nelson. Abrindo bem o jogo mesmo. Hoje a Zogab Esperandio chegou num ponto de poder fazer o que a gente chama de Venture Capital. O que é isso? A gente poder analisar um modelo de negócio, entender se ele tem capacidade de growth, capacidade de crescimento em escala, em curto espaço de tempo, baseado em investimento, e a gente compra o equity dessa empresa. A gente compra o share dela, a gente compra uma participação dentro dessa empresa. Esse é um modelo de negócio está triunfando agora como modelo principal. Mas a gente já prestou serviço, eu sou o responsável por isso, para empresas que se encontram em cada uma dessas situações. Eu sei quais são os problemas iniciais de cada empresário que começa com uma grande ideia. Às vezes ele quer colocar a ideia debaixo do braço, não quer buscar investidor. Às vezes ele tem a grande ideia, tem até o dinheiro, mas não tem noção nenhuma de administração desse dinheiro. Sabe como começa, não sabe fazer um planejamento estratégico. A gente começa assim. Eu gosto de analisar o empreendedor de acordo com o tamanho do alcance da visão dele. Ele enxerga 3 anos da empresa dele? Ele enxerga 5 anos da empresa dele? Ele enxerga o mercado daqui a 3 anos? Não é enxergar... Ninguém consegue prever o futuro, mas... Quais são as tendências? Eu acabei de falar aqui sobre a ESG. Sim. Sabe? Se você não está antenado com esse tipo de questão, você não consegue fazer a sua empresa prosperar. Eu já falei que de 5 empresas que nascem, 4 morrem durante o caminho durante os primeiros 5 anos. Então, assim, hoje nós atendemos a título de assessoria empresarial empresas que já tenham passado e se validado com rendas recorrentes e que queiram dar o próximo passo. Mas, dependendo do perfil do empresário, por exemplo, se é um empresário que está tendo dificuldade com a administração, mas tem um negócio que tem um core business, né, uma ideia principal que funciona, a gente pode prestar assessoria também. A gente tem planos, dependendo, né, que partem de metade de um salário mínimo até, dependendo da complexidade do serviço, do tamanho da ingerência de horas que eu vou ter que trabalhar aqui dentro daquele serviço. Às vezes, as dificuldades são relacionadas às recrutamento e seleção. Às vezes, são direcionadas a marketing. A gente não faz o serviço. A gente orienta analiticamente qual é a necessidade. Por exemplo, entrega o serviço de um profissional capacitado, no seu caso, marketing. Entende? Então, assim, o nosso portfólio é variado, mas a gente busca estrategicamente concentrar nessa primeira hipótese que eu descrevi. Sempre tentando ser um parceiro de negócio, se tornar um parceiro de negócio.
Se a ideia for boa, você compra o negócio. Eu compro o royalty daquilo ali, entendeu? Eu ganho no meu capital intelectual, ganho no crescimento do negócio, ele cresce exponencialmente por conta do tamanho de conhecimento que a gente aplica em pouco tempo e às vezes a gente busca investidores para poder alavancar aquilo ali. Para poder criar uma plataforma, criar um app, criar uma transcrição de processos internos. Tem muita empresa hoje que funciona na cabeça do dono. Como é que funciona isso aqui? Primeiro você faz isso, depois essa caneca vai para lá, depois você... Tá, mas cadê? Se você sair daqui, se você for viajar assim e eu faltar, o próximo cara que vai me responder e vai ensinar quem, como. Eu vi um videozinho na internet esses dias, engraçado, falando disso daí, pelo jeito, o dono da padaria ensinando a menina a botar o pãozinho na sacolinha. Você já viu esse vídeo? Não, nunca vi. Aí o cara que é dono da padaria tá com o celular na mão, ele bota o celular na boca, aí ele faz assim com a sacolinha, bota os 2 pãozinhos e tal e entrega pro cliente. Aí ele faz assim, a menina tira o celular, aprendeu? A menina aprendeu. A menina vai, pega o telefone dele, bota na boca, coloca os 2 pãozinhos e entrega pro cliente. Aí entrega pra ele. Tipo assim, ela aprendeu tudo, ela fez exatamente o que ele fez, inclusive com o celular na boca. Mas é mais ou menos isso, se você não escrever, se você não deixar estruturado no que tem que ser feito certinho, a pessoa vai olhar e vai copiar do jeito que ela acha que tem que copiar. Sim, tem muito documento importante, essa história é muito bacana. E a gente passa da era do Fordismo, né? Que é a gente poder pegar a máquina e fazer tudo igualzinho. Você tem que explicar o porquê hoje para as pessoas, como funciona aquilo ali. Então, assim, tem documentos que são, por exemplo, um descritivo de função, que eu vejo que é um documento que falta muito nas empresas. O que é um descritivo de função? É você poder orientar o colaborador recém-chegado de o que se espera dele, o que não se espera dele, o que é a empresa, e acabou. Um documento desse, feito por um expert, ele vai durar menos de uma semana para ser elaborado e bem elaborado. Eu vou ter que fazer um brainstorming com você, que é o proprietário, vou ter que entender cultura, vou ter que definir algumas coisas e tá ali. O que você faz? Isso. E ele é um documento que a gente chama de editável, ele não morre no tempo. Ele está em constante análise. E o próprio colaborador pode falar, isso aqui eu tenho feito muito, coloca aqui. E o gestor dele vai poder analisar, isso aqui é da sua atribuição, isso aqui não é acúmulo de função. Então, esse é um documento muito importante, mas assim, existem outros documentos importantes também. O importante mesmo nesse tipo de empresa é entender processos internos. Não são processos igual ao do direito. O que são processos internos? É a maneira como cada sequência de produção é produzida dentro de uma empresa. Isso é muito importante para dar organização, segurança também para as pessoas que estão trabalhando. Senão, o cara que começou fazendo A vai acabar fazendo Z e não sabe nem por que tá fazendo. Colocando o celular na boca e... Vai, tipo assim, tá colocando o celular na boca acaba que vai ter 3 fazendo a mesma coisa, daqui a pouco uma atividade que era importante tá ficando despreparada, tá ficando solta lá. Exatamente. Uma ponta solta porque ninguém tá fazendo. Para você que é gestor, então, por exemplo, se você sabe que você precisa de uma pessoa que trabalhe bem a iluminação aqui, então você tem que saber que você vai vir aqui pessoas que dependem dessa iluminação. Você tem que contratar um trainee de iluminação. Se você precisa com urgência para esse tipo de serviço, não, você tem que contratar alguém que já tenha experiência, pelo menos mínima, para você poder não impactar o seu serviço, não impactar o seu negócio. Agora, para um cara que vai servir um café da manhã, ele é uma pessoa que ela tem que entender basicamente aquilo aí. Não precisa ser um chefe renomado para poder atender o seu modelo de negócio, nesse exemplo específico, entendeu? E ele não precisa entender nada de iluminação. Oi? E ele não precisa entender nada de Justamente. E a gente, às vezes, coloca o cara da iluminação pra servir o café e não sabe por que o café tá mais ou menos e a luz também. Entende? Então, assim, lógico que empreender é um desafio. Mas, assim que possível, tente discriminar o que é de quem. Que aí fica mais fácil de você poder cobrar, ponderar, ajudar, treinar. Léo, eu acho que a gente tinha que fazer um podcast pra cada tema desse, cara. Sim. Tipo assim, a gente tinha que fazer um podcast com o Léo, advogado na área empresarial. A gente tinha que fazer um podcast com o Léo na área da ONG, a gente tinha que fazer um podcast com o Léo Coach. Aí você podia vir cada dia com uma roupa diferente, né, galera? Cada dia, hoje eu vim de coach, hoje eu vim de... Aí, não, veio um dia com a bolinha pra jogar o time. Vou tirar aqui. Eu dia com a bolinha pra jogar o time. Aí vem no outro dia pra poder trocar essa ideia, porque, pô, nós passamos pelos 3, mas passamos um pouco rápido, mas eu acredito que a galera aí pode voltar o vídeo, ver de novo. Nós demos dicas valiosas. O Léo deu dicas valiosas aqui, né? Eu fiquei só concordando e absorvendo aqui muita coisa. Cara, não tem nem palavra, tem que só te agradecer pela vinda, te agradecer pelas dicas que você já deu aqui pra gente, por tudo que você já esclareceu. E mais uma vez, você que é empreendedor, você que tem uma ideia, que você acha assim, essa ideia aqui dá pra fazer um negócio, mas eu não sei como tirar ela do papel. Você pode procurar o Léo. Você já tem uma ideia maneira, já tirou do papel, mas só que agora você sabe que se você fizer B a mais, você vai triplicar ou quadruplicar o seu faturamento. Se você fizer isso, vai dar certo.
procura o Léo. Lá na como é que é? Então, Sorzal? Vou deixar Como é que é o nome da... Vou deixar os contatos todos, mas é Zogaib, com Z Zogaib. de zebra, é ZOGAIB.esperandio, é a nossa holding de negócios, né? Sim. Ela vai ter braços, especialmente hoje, no jurídico. E também a gente tem a Canalta Classe, que é a associação esportiva sem finalidade lucrativa, na qual eu estou presidente. E é isso mesmo, Nelson. Vou aproveitar também aqui para me despedir de todo mundo. Quero convidar você que quer fazer diferente na sua empresa, na sua vida, a entrar em contato comigo. Tem um portfólio de serviços honestos, um preço honesto e que te entregam realmente. Não ficam só aqui num papo na frente da câmera, que vão te entregar resultado, mas que dependem de você. Eu costumo falar que eu sou um facilitador. Eu não consigo resolver os problemas transformar a vida de ninguém se a pessoa não já vem com essa vontade latente da gente. Então, assim, quero te aproveitar, agradecer o espaço. Dá pra eu vir sim, tenho roupa suficiente pra trocar e poder vir com vários Léos aqui diferentes. Quero agradecer a sua equipe toda aqui que me tratou com carinho, desde o agendamento até a tratativa de hoje aqui no dia presente. E é isso, foi um prazer, é um prazer estar aqui me comunicando. E vai ter outros, Léo. Pode ficar tranquilo que vai ter mais. Tá, beleza, bacana. Beleza aí, galera. Ó. Valeu, Léo. Valeu, Léo. Obrigado, tá, mano. Tamo junto.